Olá, boa noite. O assunto não pode ser outro, a presidência da República. Uma disputa acirrada, marcada por discussões que antes eram vistas com fervor em campos de futebol. Independentemente de ter agradado você ou não, o envolvimento com o que acontece na política e o despertar para cobranças e questionar o não contentamento pode tomar novo rumo e tomara que a cada ano essa discussão não fique apenas nos meses ou dias que antecedem as votações. Que seja sempre assim. Vamos conversar agora com Pedro Leão. Boa noite. Uma eleição nunca vista antes no Brasil, né, Pedro? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Com certeza vem uma eleição muito disputada e também muito se falou nessas eleições, principalmente nas redes sociais. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? É saudável? Bom, segundo especialistas, desde que se respeite o próximo, a discussão só fortalece a democracia. E por isso, eu estou aqui hoje no Terminal Santo Antônio, em Sorocaba, um dos mais movimentados da cidade. Muita movimentação por aqui, pessoal saindo do trabalho, voltando para as casas. E eu quero saber justamente a opinião das pessoas que estão por aqui. Será que elas concordam com o que foi dito, com o que foi falado? Eu estou aqui ao lado do Rafael. Rafael, você achou que houve um exagero nas redes sociais ou você acha que a política tem que ser discutida? Boa noite. Boa noite. Bom, a rede social é uma forma que o povo tem de se mobilizar, de conversar, debater um pouco sobre esses assuntos, né? Mas a minha seguinte opinião é que futebol, religião e política são coisas que não se discutem, ainda mais porque são coisas que as pessoas elas se exaltam muito ao falar, né? Então houve um grande desrespeito, tanto das pessoas, teve as partes contras e os prós, mas o desrespeito foi muito grande nas redes sociais, o pessoal era muito ofensivo, sabe? Tá certo. Estou aqui ao lado do Thiago também. Thiago, você concorda com essa opinião? Acho que houve um exagero? Sim. Que nem quanto às redes sociais, eu acho que tá até um pouco assim, não dá para entender, porque vamos supor, estão falando mal de tal determinado deputado e falando bem de outro, e protestaram e tudo mais, e não dá para entender, tipo, o povo se contradiz demais, o povo reclama demais, só que ele não faz nada, tipo, para defender o seu próprio direito. Eu acho que o povo está falando demais e está fazendo muito pouco. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Bom, e a candidata Dilma Rousseff foi reeleita com 51% dos votos válidos em todo o país, mas aqui em Sorocaba, quem saiu vencedor foi Aécio Neves com 66%. Confira como foi a repercussão da vitória de Dilma Rousseff aqui na cidade. Seja nas rodas de amigos ou no banco da praça, o bate-papo é um só. O assunto de hoje é política, né? O assunto de hoje é PT. É Dilma. Na capa das publicações do dia, a reeleição. Eu fiquei muito satisfeito, porque a Dilma ganhou. Fiquei satisfeito porque a candidata que eu votei ganhou. Apesar do otimismo dos simpatizantes do partido, nem todos ficaram satisfeitos com a vitória de Dilma Rousseff. Para mim, deveria ser trocado. Não adianta nada, quem for eleito não vai mudar nada. Para este comerciante, o resultado não foi o esperado, mas não nega que a política alavancou as vendas de jornais regionais e nacionais. A vendagem do jornal ela é 300% maior que os dias comuns. Com o resultado apertado em todo o Brasil, o representante do Partido dos Trabalhadores em Sorocaba afirma que agora o PT precisa lidar melhor com a oposição. Nós estamos preparados para conversar, para dialogar, nós estamos preparados para até avançar em algumas propostas e estamos preparados também para se mobilizar se tem necessidade. A base do governo vai ser minoria no Senado, mas o presidente do partido não enxerga como algo negativo. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados e Senado é feito para fiscalizar os atos do Executivo. Para o prefeito Antônio Carlos Panunzio, o governo precisa promover mudanças com urgência para não piorar o atual cenário da economia. O quadro que se apresenta é bastante preocupante. Eu espero que a presidente Dilma, que disse que vai trocar de ministro da Fazenda, embora isso não seja assunto para um ministro apenas, isso é assunto para um governo, né? Possa tomar algumas medidas para recolocar o Brasil no rumo do crescimento. Apesar da democracia, o vice-presidente do PSDB, partido de Aécio, acredita que do jeito que está, não pode ficar. É uma nova expectativa, né? Que a nossa presidenta reeleita cumpra as promessas que fez na campanha.
Apesar da reeleição, o desempenho de Dilma Rousseff em nossa região não foi favorável à presidente. Em Sorocaba, dos mais de 338 mil votos válidos, Dilma teve 33,29% dos votos. Já em Itapetininga, foram aproximadamente 80 mil votos válidos. A candidata teve 24,77% dos votos. Dos mais de 215 mil votos válidos, em Jundiaí, Dilma teve 28,97% dos votos. E em Itu, a presidente reeleita teve 25,70% dos votos computados de 120 mil eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sorteou 4 urnas eletrônicas que foram auditadas ontem. Entre elas, uma de Sorocaba, da Zona Eleitoral 356, na seção 92. Ela foi trocada por uma nova e levada para a Câmara Municipal de São Paulo, onde foi feita uma verificação se os votos digitados foram realmente computados. Tudo isso a fim de evitar possíveis fraudes. Ainda falando em urnas, em toda a nossa região, 15 precisaram ser trocadas. 8 delas apresentaram problemas na cidade de Jundiaí, 2 em Sorocaba, 2 em Cerquilho, uma em Laranjal Paulista, uma em Itapetininga e uma em Tietê. Outras 10 apresentaram erros de data e hora nas cidades de Itu, Porto Feliz e Itapetininga. Neste caso, técnicos da Justiça Eleitoral consertaram os equipamentos e eles não precisaram ser trocados. Olha, um chefe de uma seção eleitoral do bairro Vitória Régia, em Sorocaba, foi dispensado do trabalho domingo por apresentar estado de embriaguez. O vereador Francisco França, do PT em Sorocaba e ex-candidato a deputado estadual, foi multado pelo TRE por propaganda irregular durante as eleições. França recebeu uma pena de R$2.000. Nós entramos em contato com a assessoria do vereador, mas não recebemos resposta. Ele está em uma lista de 41 nomes divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Fazem parte da lista ainda o governador Geraldo Alckmin e o senador eleito José Serra. A gente volta a falar em eleições. Vamos ver agora como foi a votação em Sorocaba. O resultado foi comemorado por militantes e simpatizantes na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, com música e rojões. Em pouco menos de 1 hora, todas as urnas foram apuradas, mas o resultado só saiu depois das 8 horas, por determinação da Justiça Eleitoral. Durante o dia, as sessões ficaram praticamente sem filas. Como só havia um candidato para escolher, bastou pouco tempo para ficar em dia com a democracia. Que é um compromisso da gente votar, né? Hoje acordei para votar e tentar mudar esse país, né? A mobilidade reduzida não foi problema para Décio Abreu. Vou votar enquanto pode, né? É um direito que o senhor não abre mão? Não. Os maiores de 70 anos vieram fazer o seu direito valer. É o caso do José dos Santos, de 83 anos. Enquanto tiver o título, vou votando. Puxão de orelha de última hora. Havia cartazes de Dilma na Avenida São Paulo e de Aécio Neves na Avenida Dom Aguirre, o que é proibido no dia da votação. Segundo o juiz eleitoral, as irregularidades serão apuradas. Nós vamos fotografar, apurar e mandar o material para o TRE e lá será apurado se vai ter uma infração e a aplicação de multa. E antes mesmo do fim da votação, o eleitor já tinha o que comemorar. Ruas limpas, nada de santinhos. Bem melhor, claro que aquele jeito é perigoso aí, né? Olha, ainda em Sorocaba, um eleitor chamou a atenção ao levar uma cobra para a urna. Em um segundo turno tranquilo, sem registro de ocorrências policiais ou crimes eleitorais em Sorocaba, teve até gente que levou cachorro para votação, mas esse não foi o único animal. Nesse ponto de votação aconteceu algo inusitado. Um eleitor tentou entrar com uma cobra. Ele foi impedido por policiais militares e por mesários. O réptil ficou do lado de fora com uma amiga, e aí ele pôde votar. Rafael ficou indignado com a proibição. Ele garante que ela é inofensiva. Eu sei o que eu posso fazer com ele, o que é bom, o que é ruim. O animal no pescoço de Rafael chamou a atenção de curiosos. E não foi voto secreto. O jovem pôs adesivo na cabeça da jiboia macho, chamada Isidoro. No primeiro turno, ele conseguiu votar, mesmo com a cobra na cintura, porque ninguém soube o que fazer no caso de entrar um animal exótico. E a pergunta que não pode faltar. Afinal, por que levá-la na votação? As pessoas votam em cobras. Por que eu não posso andar e votar com uma?
O juiz explicou a proibição do réptil. Apesar de não existir uma legislação proibindo esse tipo de animal dentro de uma sessão eleitoral, pelos usos e costumes e pelo que ainda a sociedade está acostumada, não é permitido. Em Itu, eleitores que pela lei não precisavam ir às urnas fizeram questão de votar. Entra e sai contínuo neste centro educacional em Itu, mas a votação foi tranquila. Mesmo nas salas onde formou pequena fila, não houve demora para ser atendido. Menos tempo ainda, o eleitor ficou diante da urna. Foi tranquilo, foi rápido, sem problemas. Foi muito rápido, eu entrei, votei e saí. Tá bem tranquilo, tem menos pessoas do que teve no primeiro turno. Rapidíssima, maravilha. A escolha do presidente não levou mais que poucos segundos, o que permitiu que mesários e presidentes ficassem ociosos por um longo período. Itu tem 323 sessões e 121.435 eleitores entre 18 e 70 anos. Faixa etária obrigatória a comparecer diante das urnas. Por conta da idade avançada, seu Rubens e Dona Lígia estão fora desse grupo, mas consideram a votação o compromisso mais importante em ano eleitoral. Apesar da fragilidade comum a quem já passou dos 80, eles votaram logo pela manhã. Eu acho que é um direito de escolha ainda, né? Então, eu optei por votar. Eu acho que é um dever de todo cidadão, enquanto tiver saúde e condições de votar, deve votar. Quem fez como casal e compareceu a um dos locais de votação não encontrou problemas e nem sujeira pelo chão. Desta vez, não foram jogados panfletos dos concorrentes à presidência. Não vi nenhuma sujeira no local, nenhuma não. Dessa vez eu acho que está bem mais limpo do que do primeiro turno. Agora a gente vai ver a reportagem que mostra como foi a votação em Jundiaí. Seu Ariosto é um dos 430 mil eleitores com algum tipo de deficiência no país. Para facilitar a votação desse grupo, agora todas as urnas dispõem de áudio. Com fone de ouvido, os eleitores escutam o que é digitado na hora do voto. A tecnologia passou a fazer parte da vida de seu Ariosto, que não enxerga há 7 anos por conta de diabetes. A acessibilidade aí ajudou bem a gente, né? A gente se torna um pouco mais independente, né? Nesta escola infantil, no Jardim Lírio, em Jundiaí, os eleitores não enfrentaram filas. Foi só chegar, apresentar os documentos e votar. No máximo 10 segundos, foi bem tranquilo. O menor número de candidatos fica mais tranquilo, né? Tá muito rápido, tá tranquilo. Muito rápida, excelente. A confirmação dos eleitores foi feita pelo sistema de biometria. A cidade está entre os 15 municípios que utilizam o leitor de impressões digitais. Reconhecida a biometria, é só se dirigir à cabine. Talvez seja mais rápido. Se é seguro ou não, eu desconheço. É bem mais rápido e mais seguro, né? Em Jundiaí, são 275.894 eleitores distribuídos em 88 locais de votação. Diferentemente do primeiro turno, as ruas próximas às sessões ficaram livres de panfletos dos candidatos. Não tinha sujeira, não. Hoje não tem nada, tá limpinha. Tá tudo limpo hoje. A outra vez não tava sujo.